burrinhos do Parque Municipal fazem parte da memória coletiva de Belo Horizonte. A diretora Débora de Oliveira viu nesse fato conteúdo para o documentário Carga Viva. O filme, de 2013, já foi exibido em festivais importantes e chamou atenção pela beleza de suas imagens. Vamos saber mais sobre essa produção? O Para Todos está no ar. Os convidados de hoje são a diretora do filme, Débora de Oliveira, e Ralph Antunes, que montou e produziu também o documentário. Muito obrigada por ter aceito o convite no Para Todos, gente. Débora, eu queria que você começasse falando um pouquinho dos burrinhos do Parque Municipal que te chamaram a atenção. Como é que surgiu essa ideia? Então, eu não sou, é engraçado falar isso, mas eu não sou de Belo Horizonte. Todo mundo que eu conversava já tinha tido a experiência de andar nos burrinhos e lembrava deles. Você é de onde? Eu sou de Barbacena. Mas desde quando eu vim para BH, eu passava ali na Andradas e reparava aqueles burrinhos, né? Queria saber por que eles estavam ali, o que tinha acontecido com eles, por que eles estavam ali. E eu comecei a me aproximar daquela família, assim. Sempre me encantou muito ter uns burrinhos, na época eram 20, que ficam no meio do centro da cidade ali. É estranho, porque Andradas é um lugar de muita movimentação de carros e de gente passando o tempo todo, e ali fica uma zona rural bem no centro da cidade. Aí eu conheci para fazer o documentário. Na verdade, o processo começou bem antes. Quando eu estava na universidade ainda, eu tive uma disciplina que eu tinha que fazer um vídeo de 1 minuto, contando um pouco de alguma história de algum ofício de Belo Horizonte. Aí eu fui e fiz com essa família. Eu e o meu grupo fomos, conhecemos a família, e desde então eu mantive um contato com eles, assim, de conversar, de ir no parque, de ver como que era a rotina deles e tudo mais. E aí, quando você aceitou entrar no projeto, Ralph, o que te chamou a atenção nessa história toda? Eu acho que era um pouco do que a Débora já acabou de falar, esse deslocamento que a presença dos burrinhos no centro da cidade causava, e também acho que a vontade de começar a escrever projeto, né? Porque é sempre um aprendizado muito legal esse momento da escrita do projeto, né? Pensar junto e pensar todas as possibilidades, principalmente dentro do documentário, que te dá ainda mais, acho que talvez na ficção as coisas sejam mais bem acabadas, no documentário te dá mais possibilidade de ir um pouco além, porque tem esse fator do acaso que aparece sempre, então é um desafio enorme sempre pensar um projeto de documentário. O filme chama muita atenção, eu tenho visto muitos comentários na internet sobre a beleza, a qualidade das imagens, assim, esse fator da observação é muito presente, dá para perceber muito claramente. O porquê dessa visão mais poética em relação à cidade e essa mistura de um pouco até de ficção dentro de uma história que, na verdade, é até convencional. A família que cuida dos burrinhos é muito convencional e o resultado do filme e da execução de tudo, né, que foi feito não é exatamente isso, né, tradicional. Então, o que vocês acham? Como eu já tinha feito esse primeiro vídeo de 1 minuto, no vídeo de 1 minuto eu já coloquei coisas que eram quantitativas, que contavam muito a história daquela família. Tinha lá o seu Rafael falando quantos anos que ele estava dedicado a essa profissão, tinha mostrando o trajeto deles, tinha toda essa questão mais historiográfica mesmo. De dados mesmo. De dados, de falar quanto tempo, quanto que foi o pai. E quando a gente foi fazer o Carga Viva, a gente queria fazer uma coisa mais desprendida. E aí a gente queria contar a história deles de uma forma que tivesse mais poesia mesmo, que fosse mais... que mostrasse mais as texturas, os caminhos, o trajeto deles, muito mais do que a história.
Na verdade, assim, a gente, claro que a gente gosta de coisas mais tradicionais, mas a gente estava aberto a experimentar um outro tipo de documentário, que às vezes não acontece nada. Que nem é tão inovador, né? Se a gente for parar para pensar, já tem... Uma questão de escolha mesmo, né? Já tem gente que faz esse tipo de documentário há muito tempo, e grandes documentaristas optaram por fazer filmes assim, saíram grandes filmes, mas acho que era questão de adequação mesmo à nossa proposta. A gente não é que a gente se via impossibilitado de, no futuro, fazer um outro tipo de documentário. A gente achou que, para aquela proposta, uma abordagem mais poética, mais observativa, caberia mais. Tinha muito essa questão do tato, da textura, de como eles cuidavam dos animais, e isso acho que dá para perceber tanto na imagem, como você falou, que a imagem ela diz muito, mas no som também. O som a gente tentou trabalhar muito nessa coisa da textura, dos sons ambientes, de mostrar os ruídos tanto do parque quanto da cidade, e isso tudo confluindo. E Ralph, diante desse material todo, de planos muito longos até, né? Como é que você pensou na montagem? Então, a montagem, acho que ela começou já na hora da filmagem, né? Que eu, como produtor, também estive presente durante os 6 dias de filmagem. Então, como produtor, acaba que de alguma forma eu já estava levando o meu olhar de montador para lá também. Então, eu acompanhei a filmagem toda já pensando um pouco, na hora que eu chegasse para montar o filme na ilha de edição, já tinham vários planos que eu saberia que iam funcionar, ou que eu achava que ia funcionar menos. Então isso encurtou um pouco o meu processo, que a hora que eu coloquei o material bruto lá, eu já consegui ter uma dimensão do filme como um todo. Assim, claro que foi uma série de testes, e montagem é sempre assim, tipo, tira um plano aqui, passa um plano para lá, e fui acertando assim, mas acho que de alguma forma, não sei como, já tinha tudo muito claro na minha cabeça, assim, desde a época da filmagem. E o pensamento de montagem foi um pensamento que até é contaminado um pouco por artifício de ficção, assim, né? Que é de não entregar tudo muito rápido, assim, né? A gente foi construindo aquela narrativa, assim, tudo bem, começa no sítio, você já entende que tem uma família que cria animais, mas daí você conectar tudo, entender que eles trabalham no parque, que aquilo é o ofício deles, isso foi sendo revelado aos poucos. Eu acho que a montagem foi muito nesse sentido. Tanto que a gente tentou articular um bloco do parque, um bloco da cidade, um bloco da fazenda, um da cidade, volta para a fazenda e volta para o parque. Essa alternância fica clara para quem está vendo. Exatamente. Para a gente poder ir revelando as coisas não de cara, mas tentar levar o espectador a passar por essa temporalidade do filme, né? Tentar assistir tudo com calma e não precipitar em nada e ir levando ele aos poucos. Assim. E foi meio que o processo que a gente teve também. A gente foi descobrindo igual a gente descobre na montagem. O filme foi sendo... O processo do filme foi assim, eu já sabia mais ou menos do parque, depois a gente foi descobrir como que era no sítio, depois voltava pro parque, então foi meio que essa confluência. Assim. A experiência dos realizadores é refletida na experiência dos espectadores e do resultado final. Era um pouco legal. Isso, assim. Eu queria falar um pouquinho também da parte burocrática. Vocês se inscreveram para um edital, né, da Fundação Municipal de Cultura para que esse trabalho se realizasse, e como que foi esse processo? Então, a gente escreveu o projeto mesmo, né, com todas aquelas... com tudo que tinha que ter para a escrita de um projeto. Você tem que elaborar como que vai ser,
pensar, você já tem que ter uma pesquisa para que o projeto se encaminhe, assim. Eu acredito muito nisso, né? Porque quando a gente foi escrever, já tinha muitas coisas na nossa cabeça. Então, o nosso projeto ficou bem escrito, ficou encaixado. Tinha tudo a ver com o edital, que o edital era de ofícios em Belo Horizonte. Então, primeiro, o projeto encaixava com o tipo de edital. E aí, o edital tem as burocracias de prestação de contas, a gente tinha que justificar mesmo, justificar tudo que acontecia, tinha que pegar a nota. A gente está até hoje nesse processo, na verdade, depois de muito tempo. Mas assim, é muito legal ter a chance. Burocracias que qualquer edital tem. Que qualquer edital tem. É muito diferente de qualquer edital para proposição de trabalhos artísticos. E claro que o audiovisual tem as suas especificidades, né? Que é fazer um orçamento adequado para uma execução de um filme, que é pensar montagem, claro que tem as suas especificidades, né? Do mesmo jeito, se a gente fosse propor um projeto de uma instalação ou de uma série de fotografias, iam ter questões específicas a esse tipo de trabalho artístico. Mas é legal. Então, acho que Mas é muito bom ter a chancela do edital para a gente conseguir fazer o que a gente queria. Por exemplo, no nosso caso, tinha vários deslocamentos de idas ao parque, para o sítio, do sítio para o parque. Talvez com o edital, se a gente fosse fazer com o dinheiro do nosso bolso, não seria o resultado. Então, participar do edital foi tanto de ter aprovado pela primeira vez que a gente escreveu um projeto para um edital, a gente conseguiu aprovar, quanto de toda a burocracia de saber se organizar e fazer tudo isso, porque a gente que fez tudo também. De produção executiva, o Ralf fez, claro que a gente tinha a Roberta, que foi o financeiro, ajudando, mas a gente que falou, não, a gente já aprovou, vamos aprender com esse edital, vamos aprender com isso, assim. A gente já falou da beleza das imagens e desse documentário mais observativo, desse viés mais poético. Eu queria agora que cada um destacasse alguma cena específica ou alguma experiência específica que surgiu desse processo. Você primeiro, Débora. Eu gosto muito daquela conversa do seu Rafael com o Matheus, que muda o registro, né? Porque primeiro a gente está só observando de longe e depois tem aquela conversa deles. Em sequência, mostra o trajeto do caminhão vindo para BH e do caminhão tem a sequência do caminho de Belo Horizonte. Que aí essa sequência toda muda o registro do filme, de um filme observativo para um registro diferente, assim. Que aí a gente coloca o seu Rafael, que a gente tinha captado em off, algumas histórias, contando como era a história daquele burrinho ali, de como que eles andavam como que eles trotavam, que eles vinham, passavam. Ficou bem costuradinho mesmo esse trecho, né? Realmente. Ele contava como que os burrinhos desciam ali na Prudente, como que eles faziam, como que o cara que ia com eles gritava e mostrava. E muita gente lembra dessa coisa dos burrinhos passando na Prudente, muita gente que eu conversei lembrava, então eu achava que não tinha como deixar isso de fora do filme. E como eles não fazem mais esse trajeto, como eles não têm essa possibilidade, mesmo por causa da cidade que modificou demais, ali tem uma coisa de presente passado, uma coisa da memória dele falando e na imagem está acontecendo outra. Eu tive lá na casa fazendeira e o cara falou, maçai, já ouviu falar? Capim? Não. Vou plantar ali em cima. Época de novembro, que ele falou. Hein? Ele falou época de novembro que tem que plantar. É por causa da chuva. Que aí tem que jogar um tiquinho de calcário
e planta. E pôr um bocado de adubo, né? Não, ele falou só calcário. Arar, gradear, jogar semente e calcário. Ele me falou que pra plantar o capim também é bom jogar calcário, pai. É. O saco de calcário é caro. Não é não. E ó, podia comprar um. Será que um dá pra aquela parte toda ali? Um saco? É. Dá não. Eles iam pela Prudente Moraes e parava todos os sinais que tinham nas avenidas, eles paravam e esperavam abrir o sinal. E sempre o rapaz que ia na frente, ele só gritava, ia! Aí eles paravam todos. E sempre o nome de alguns que vinha para passar e gritava o nome deles, aí eles iam parando. Nessa época eu tinha o bombeiro, Azulego, já falecido. Era o bombeiro, Azulego, o Pachola, esses todos já morreram. Eles faziam esse trajeto, já eram treinados já nesse trajeto. Chiquinho. Olha, sabe voltar lá? Sabe voltar? Eu acho que o jeito que a gente costurou o final do filme é muito legal também, assim. Que aí tem essa sequência que a Débora falou e daí a gente vê o Matheus num plano que eu acho super bonito, que é o que a câmera está filmando. Em primeiro plano tem os burrinhos com as orelhinhas todas em pé e o Matheus está no fundo e a gente vai vendo essa movimentação enquanto vai vendo em primeiro plano os burrinhos e daí já corta para o take que a gente fez do Autumn Palace, que é aquele take de cima que a gente consegue ter uma dimensão bem dos limites do parque em relação à cidade. Eu acho que aí tem esse plano tem uma significação muito importante, que é justamente de entender o parque como um espaço de resistência, de vários níveis de resistência, né? De resistência de memória dos belo-horizontinos, de resistência do verde em meio à cidade, né? É porque parece que a cidade Da está memória sendo coletiva. engolida pelo parque ou o parque engolido pela cidade. E de resistência, sobretudo, daquela família que continua exercendo essa profissão, mesmo ela sendo fadada ao seu esquecimento, fadada a morrer mesmo. E que já faz parte de uma memória coletiva e que talvez, ainda que seja exceção, está preservada na memória de muitos da cidade, né? Isso é legal. Faz parte da memória imaterial da cidade, né? Muito legal. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho agora da cena audiovisual mineira e brasileira um pouquinho também. Vocês que estão entrando agora mais fortemente
nessa área de produção, vamos dizer assim, independente, né, que tem um apoio, mas é independente. Que expectativas vocês têm agora para trabalhar nessa área e que projetos vocês estão realizando agora para continuar essa trajetória? Eu acho assim que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso, não só por ter trabalhado na TEI, mas também por ter escrito a minha monografia sobre curta-metragem no Brasil. Assim. Então foi um assunto no qual eu me debrucei e tenho um pouco de conhecimento para falar. Assim. Eu acho que de forma geral assim, é notório que tem diversas produções excelentes, assim, né? Muitos realizadores muito promissores que talvez estão começando no curto ou já estão passando por primeiro longa agora, né? Tá tendo uma leva de diretores que estão começando com longa já e a gente continua vendo o valor dessas produções, né? A qualidade de desenvolvimento desses realizadores. Eu acho que é muito interessante no Brasil, para quem acompanha o circuito de festivais, acompanhar a carreira dos realizadores, assim, eu que já frequento festival há muito tempo, assim, sabe, de lembrar, olha, aquele curta que a gente viu há 10 anos atrás, olha, esse realizador já está fazendo um longa agora, e você poder ir vendo ao longo desse acompanhamento dos festivais, poder ir vendo como que a carreira dos realizadores estão desenvolvendo, porque precisa desse ímpeto, sabe, os filmes independentes não vão entrar em cartaz nos grandes cinemas. Raras exceções, né? Então, são essas iniciativas parece um pouco de uma iniciativa das pessoas de correr atrás, de procurar o que está sendo feito também, porque tem muita coisa legal. Em Minas mesmo a gente tem diversos realizadores que eu poderia citar o pessoal da Teia, claro que já está estabelecido aí. O pessoal da Filmes de Plástico, que são os meninos de Contagem, que fazem muitas coisas. A produção deles é até meio incessante, assim. Eles até aprovam muito em edital, mas fazem vários outros filmes e todos os filmes são também muito bons. Eles produzem eles aprovam em edital, mas produzem coisa do próprio bolso e eles têm uma produção muito interessante, que é esse caso que já foi para Cannes, que eles já estão se expandindo e estão evoluindo. E tem diversos realizadores que não necessariamente têm uma produtora por trás, mas que são realizadores importantes. Eu fico pensando no Ricardo Alves Júnior, que é um realizador que tem um trabalho bem legal. Delane Lima, que é um cara que já está nessa militância de cinema independente há um tempo, que inclusive tem um livro super interessante sobre isso, cinema de garagem. O pessoal da Teia, que é mais ou menos da mesma leva do Delane, né, que já é um pessoal de já 10 anos atrás que continua produzindo. O pessoal que a Débora falou da Filmes de Plástico, que tem uma produção já muito estabelecida. Tem o Samuel Maroto e o Léo Amaral, que estão fazendo uma trilogia de um longa, eles já partiram para o longa também, que tem um trabalho interessante, que eles fazem do próprio bolso, então é meio que... Assim, tem uma série de outros realizadores que que eu não conseguiria nomeá-los todos, mas que estão propondo coisas legais, estão correndo atrás e realizando seus projetos. Isso está acontecendo mesmo. Está acontecendo, assim, mais do que nunca, eu acho, até porque é uma coisa importante de falar, que o nosso prêmio de estímulo ao audiovisual, que é o Filme em Minas, ele passou a ser anual a partir desse ano, ele sempre foi bienal ao longo do tempo, assim, e houve uma reivindicação da classe para que fosse estabelecida uma anualidade no edital, e agora foi uma promessa da nossa secretária de Cultura e o edital vai passar a ser anual, acho que deve ser publicado em breve, até por causa das eleições e tudo. Então, com essa anualidade do edital, a gente vai ter essa possibilidade de estar produzindo trabalhos de pessoas que talvez não tinham tanta entrada nos outros editais, porque como era bienal, era restrito às pessoas que já tinham alguma articulação aí no meio. Acho que a tendência é que surjam cada vez mais nomes nesse cenário com essas possibilidades de novos editais. Essa seria a parte boa, né? Agora também é legal a gente falar um pouco dos desafios. Partindo desse projeto do Carga Viva mesmo, assim, para que fique mais tangível, o que vocês enfrentaram de problemas, de questões na hora de fazer? Nossa, muitas. Muitas coisas. Sempre um monte de pepino que aparece, assim, né? Mas igual eu te falei, a gente está até hoje resolvendo prestação de contas e tudo. Que é um processo burocrático, tem que ser cuidadoso e tudo mais. Mas, assim, acho que são os percalços que qualquer produção audiovisual tem, né? Que é de, às vezes, por exemplo, muito no caso do documentário, você não pode ficar esperando muito que o mundo conflua
para você poder filmar, assim, sabe? A gente tinha uma dependência de fazer aquela semana de filmagem no final de setembro. Tinha que ser no final de setembro, a gente não podia esperar. Porque, por mais exemplo, tinha a questão das chuvas, que ia começar a chover em outubro, e aí os burrinhos não viriam para o parque, a dona Vera não tinha como fazer nada, a gente não ia poder filmar no sítio as cenas que a gente queria, então a gente tinha que fazer em setembro. Quando a gente filmou, estava começando a chover, o último dia de filmagem choveu. Se a gente tivesse esperado, não teria rolado. E assim, a gente recebeu o dinheiro e filmou. Então foi isso, a gente teve que ter uma pré-produção muito bem feita, para quando a gente recebesse o dinheiro já tá tudo mais ou menos encaminhado para a gente já ir direto para filmar. Porque a ideia geralmente de um projeto é que você recebe o dinheiro e aí você parte para a pré-produção. A gente já antecipou uma etapa para quando o dinheiro entrasse, a gente já conseguisse ir para a execução, porque precisava ser naquela semana. Né? E o dinheiro demorou muito para entrar, era para ter entrado em março. E aí chegou em setembro, uma semana antes da nossa filmagem. E é a gente tinha programado para eu filmar mesmo se a gente não tivesse dinheiro. A sorte que ele entrou uma semana antes. Mas tem vários desses percalços. Tem que ter o plano A, o plano B, o plano C aí nessa história. Acho que uma coisa que foi bem legal foi a gente já ter estabelecido a equipe toda de antemão. Então a gente já sabia quem que ia ser e estava todo mundo avisado que ia ser naquela semana. Conseguiu, porque às vezes você corre atrás de um profissional de som, que não são muitos, e um não pode, outro não pode, aí vai atrasando um pouco a produção. A gente teve essa sorte também de estar todo mundo disponível para a época, né? Então a gente conseguiu fazer nessa semana que a gente tinha programado. E nas outras coisas como um todo, acho que correu tudo mais ou menos dentro do combinado, né? Eu tive o tempo que eu queria para poder montar o filme. Pelo fato de a gente ter filmado logo, eu fiquei lá com o material para montar uns 2 meses, que acho que foi um tempo excelente de montar, remontar, tira aqui, bota ali. Tive esse tempo, acho que o pessoal da finalização teve um tempo mais corrido, mas conseguiu terminar a tempo também, a gente conseguiu autorar todas as coisas. Acho que dentro desse cronograma de 6 meses, que era o que a gente tinha para executar, super apertado, ainda mais para um documentário, o fato isso de a gente é uma ter coisa se planejado... Porque esse edital tinha 2 coisas ruins. Primeiro, era o primeiro edital, eles estavam tipo a gente, eles estavam descobrindo como fazer. E eles obrigavam que a gente tivesse um filme de 10 minutos para estreante e de 15 para não estreante. Aí essa coisa do tempo já foi meio estranha. E que a gente teve que... Um desafio mesmo. E a gente desafiou. Fazer isso, se adequar, fazer uma versão de 10, que não era exatamente a que a gente gostava, e ter a de 18, que era a que a gente achava que era a final mesmo, para poder circular pelos festivais. Então ainda tinha... Então tem essas 2 versões. Geralmente os editais que são legais são os que determinam intervalos, assim. Filmes de 15 a 25 minutos, aí você tem esse leque aí para poder finalizar o filme. Todo tipo de mecanismo que tiver para poder dar mais liberdade para o realizador, eu acho válido. Né? Como vocês falaram, a gente poderia fazer uma outra entrevista só sobre esse tema, né? Mas o nosso programa de hoje fica por aqui mesmo. Muito obrigada novamente por ter aceito o convite de conversar aqui com Para Todos. Prazer. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais cinema para você. Obrigada pela companhia e até lá! Burrinha quanto? R$3. 3? Arrumou. O cavalo é quanto? 3 também, 6 a volta toda na lagoa.